Queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos à quarta aula do curso Liderança que Transforma. Eu sou Fabiano Medeiros, produtor e tutor do curso. Vamos relembrar o que aprendemos na aula 3, que foi uma grande aula, com muitos conhecimentos. Podemos afirmar que vivendo em equilíbrio nas questões comportamentais, emocionais, inteligências, etc., tendemos a ser uma pessoa motivada, muito embora existam outros fatores que influenciam a motivação humana. O que aprendemos sobre como as pessoas se motivam? Elas gostam de ser desafiadas, ser respeitadas, realizar, utilizar suas competências, fazer o que gostam a partir das suas vocações e a partir das suas inteligências, fazer o melhor, participar, ter poder para agir, ser reconhecidas e recompensadas, e também serem bem lideradas. Aprendemos que cada pessoa deve ser motivada de forma diferente. A motivação vem de dentro para fora dos seres humanos. Aprendemos também quais os ambientes que determinam a motivação. O ambiente que cerca os organismos e pelas necessidades internas desses organismos. Aprendemos que a escala de Maslow, a motivação é impulsionada pelas necessidades dos seres humanos, que começa com as questões fisiológicas e termina com a necessidade de contribuir à autorrealização. Aprendemos também que Frederick Herzberg, outro grande estudioso do tema, defendia que a motivação é baseada em fatores indistintos, como autonomia, delegação, poder que o ser humano tem para fazer, trabalho em si, responsabilidade, progresso, reconhecimento, recompensa, etc. Também aprendemos que quando um ser humano encontra-se com os seguintes comportamentos, é sinal que ele está motivado. São apaixonados pelo seu trabalho, abordam novidades no trabalho, têm alto desempenho, gostam de obter resultados, são otimistas, se atualizam e apresentam comprometimento com a organização. Então aí, se você identificar que alguém está com alguma coisa nesse sentido, pode ter certeza que ela está em alto estado de motivação. Também estudamos qual a importância do gestor e da sua equipe conhecerem bem a organização, os valores, a cultura, o nível de excelência, os métodos, objetivos e visão. Porque conhecendo esses pontos, o indivíduo se adapta melhor à organização e aos seus desafios, trazendo excelentes resultados. Podemos também afirmar que uma organização é um sistema humano e complexo com características próprias, típicas da sua cultura e do clima organizacional. Aprendemos sobre o ciclo de vida de uma organização e as suas etapas, que começa com pioneirismo, se expande, obtém regulamentações, precisa da burocracia e deve reflexibilizar-se, ou seja, inovar, para não desaparecer, para se tornar duradoura. Aprendemos também que o negócio é um conjunto de pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades para entrega de valor aos interessados, aos stakeholders, todos aqueles que se interessam pela organização, dos acionistas, passando pelos empregados, a comunidade, ao governo, enfim. E gerar retorno de investimento às partes interessadas, e isso que acontece em qualquer setor. Primeiro setor, segundo setor ou mesmo terceiro setor, onde estão as ONGs, as empresas eclesiásticas e outras coisas, e outras atividades. Aprendemos que a excelência é a força motriz das organizações duradouras. Por quê? A principal é a manter a qualidade dos seus produtos e serviços e se manter extremamente competitiva perante os seus clientes. Aprendemos sobre a importância do sincronismo organizacional, que é a obtenção da excelência a partir da conexão entre estratégias, pessoas, processos e tecnologias
na busca da superação dos desafios. E, finalmente, estudamos sobre os valores organizacionais. O que são os valores? Conjunto de características de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de uma organização que determina a forma como elas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Estudamos o que é cultura organizacional, que é um conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições nos relacionamentos sociais e interações dentro de uma organização. E, finalmente, estudamos com o professor Charles Range, um renomado inglês estudioso do assunto, sobre os 4 tipos de cultura principais que existem dentro das organizações. A cultura de poder central, mais conhecida como Zeus, de poder burocrático, mais conhecida como Apolo, a Dionísio, a do poder anárquico, e Atena, do poder participativo, a qual todo o nosso esforço educacional tende a levar os executivos para esta cultura. Agora vamos começar a nossa aula 4, os conteúdos da aula 4. Vamos começar aqui com a Lídia, né? Ela diz o seguinte: eu nunca imaginei que gestão e liderança fossem coisas diferentes e nem que andam juntas. Pois é, Lídia, agora vamos estudar sobre liderança e gestão e você vai entender que são coisas diferentes, mas que devem caminhar juntas. Continua a Lídia. Eu pensava que gestão e liderança era a mesma coisa. Não, Lídia. A gestão cuida do POIM. O que é o POIM? POIM é planejar, organizar, implementar através das pessoas e monitorar. Essa é a gestão. E a liderança cuida de exaltar a alma dos seres humanos para que ambas trabalhem integradas para o alcance dos objetivos organizacionais. Nós estamos agora começando a estudar os fundamentos da gestão e da liderança. E nada melhor do que Nelson Mandela para trazer essa primeira definição sobre liderança. O Nelson Mandela, o grande líder que ficou 28 anos na prisão e libertou depois que foi solto a África do Sul do regime do Apartheid, afirmava que liderança é um processo de influenciar, integrando de forma organizada e sistemática as ações em nível individual, grupal e organizacional, visando a realização dos objetivos pretendidos. A questão da liderança e da gestão passa muito pela definição de poder e autoridade. Muitos confundem os dois conceitos. Embora semelhantes, são diferentes. Poder, fazer terceiros agirem por obrigação e dever. Autoridade, influencia outros a agirem espontaneamente conforme sua vontade. Então, a autoridade está mais para a liderança e poder está mais para a gestão. Mas ambos atuam de forma conectada. Há 3 grandes momentos na vida de quem tem a responsabilidade de comandar. A primeira vem da influência psicológica, na qual uma pessoa age de modo a modificar o comportamento de outra intencionalmente, utilizando o poder e a autoridade. Aqui nós estamos vendo essa imagem, né? O cidadão aqui em cima da mesa e influenciando psicologicamente os outros, às vezes até com certo medinho, apesar que a gente aprendeu que medo não é nada recomendável para quem lidera, ou mesmo para quem comanda. Eu queria compartilhar com vocês uma história muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer o comandante Rolim, que foi o criador da TAM, e que infelizmente faleceu num acidente, aliás, aéreo. Eu tive a oportunidade de conhecer o comandante Rolim porque eu fazia a ponte aérea Rio e São Paulo. E toda sexta-feira eu encontrava com o comandante Rolim lá, monitorando, vendo, conversando com os clientes, conversando com as aeromoças, com os pilotos,
todo mundo. E um certo dia ele contou lá uma história que foi muito agradável. Ele disse que levou, logo no início da TAM, quando já tinha alguns voos internacionais, ele levou um avião cheio de empregados até Miami e ofereceu um péssimo serviço. Chegando lá, perguntou: o que vocês fariam com uma empresa que presta esse tipo de serviço? Foi uma insatisfação geral e ele influenciou para criar-se o padrão de qualidade da empresa, que existe, porque hoje a TAM é uma joint venture internacional, sobreviveu à perda do seu grande líder, mas implementou o padrão de qualidade da empresa. E ele tratava isso com muita seriedade, né? Esse é um exemplo de um líder, de um empreendedor, de um grande líder. As pessoas adoravam o comandante Rolim. Outra fonte de surgir a liderança é de um processo de redução das incertezas de um grupo. Então, a Madre Teresa de Calcutá foi uma grande, já falecida, mas é uma grande líder em nível mundial para a promoção do bem, da paz. E ela liderava exatamente a partir da redução das incertezas de grupos, e grupos frágeis, e órfãos de guerra, situações tão calamitosas, ela sempre aparecia, principalmente na Índia, né, onde ela era a base dela. E ela conseguiu montar um império dentro da igreja, né? Recebia recursos do mundo inteiro para ajudar os mais necessitados. A liderança surge de outro grande momento da vida, que é a relação funcional entre as partes envolvidas. Em algum momento a gente falou aqui da parte técnica, que você pode liderar pela parte técnica, e é verdade mesmo. O caso do maestro. O maestro de uma sinfônica ou de uma filarmônica, por acaso eu até citei aqui que eu tenho um ex-colega de ginásio, que hoje é maestro, e ele é um grande líder. E ele fala para mim, ele se sente muito feliz naquilo que ele faz, de ensinar os músicos, de discutir com os músicos. Não é simplesmente ficar lá com a batuta, não. Tem um trabalho árduo de preparação dos músicos. Faz, refaz. E é nessa relação funcional entre as partes envolvidas que surge a liderança. Então, meus amigos e amigas, a liderança, ela parte da influência psicológica, da necessidade das pessoas num estado de fraqueza, muitas vezes, de problema, de dificuldade, e também da relação funcional e técnica. Agora vamos estudar os estilos de liderança. Existem dois tipos de liderança. O que é mais diretivo, utiliza a comunicação de um só sentido, explicando exatamente o que, onde, como e quando. E muitos confundem como autoritarismo, e não é. É uma forma de liderar, só que é diretivo. É claro que os dominantes, eles têm uma tendência a atuarem melhor nesse estilo. E a cultura Zeus também motiva muito a utilização desse estilo. E o outro estilo é o estilo de apoio. Utiliza a comunicação em dois sentidos, ouvindo, dando apoio, facilitando a interação e fazendo o outro tomar parte do processo. Aí está mais ligado à cultura Atenas e são mais os líderes mais influentes. Então, o anterior há uma tendência de ser exercida pelos líderes mais dominantes e esse estilo aqui mais de apoio, mais influente. Agora, os dois estilos são de liderança. Você pode liderar de uma forma ou de outra. Esse é um aspecto muito relevante. Por quê? Porque nós, nos nossos cursos, meus cursos, o meu trabalho, é muito voltado para levar as lideranças para um estilo de apoio. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque o estilo diretivo também se faz necessário. Eu tive excelentes líderes diretivos e tive também excelentes líderes de apoio. Evidentemente que ambos contribuem muito com o seu desenvolvimento. O que nós não podemos fazer a confusão é do diretivo com o autoritarismo
e do de apoio com banana, aquele cara que deixa fazer tudo, deixa para lá, não tem nada a ver. Aí a Lídia diz aqui para o mestre Peter: pois é, mestre, eu mesmo tenho um estilo mais diretivo, embora às vezes também dê apoio aos meus subordinados, ok? E o mestre Peter responde: Lídia, é interessante como o estilo diretivo é mais associado à cultura Zeus e o estilo de apoio à cultura Atenas. Eu gosto de enfatizar isso porque tem muita gente no meio acadêmico que tende a achar que só o estilo de apoio é mais apropriado. E eu, com a minha experiência, acho que não. O diretivo também é muito importante e muito necessário em determinadas situações. Grupos muitas vezes mais fortes de personalidade, mais dominantes, precisam de um estilo mais diretivo. Mas o ideal é você fazer uma conexão entre os dois estilos. Tá? Meus amigos, eu queria que vocês assistissem o vídeo O Gladiador. É uma história linda, fantástica, que ocorreu no Império Romano. Aliás, sobre o Império Romano, quem quiser conhecer melhor sobre cultura, valores, liderança, estratégias, eu recomendo a leitura do livro A Queda do Império Romano. Uma coisa muito legal, gente, eu quando trabalhava em empresa grande e era responsável pela área de desenvolvimento organizacional, eu estimulava muito a leitura. Eu comprava os livros, eu lia e depois disponibilizava para a comunidade gerencial. E esse foi um deles. E depois que vocês assistirem, eu queria que, ou durante o momento que vocês assistirem o filme, não é completo, eu separei em partes mais interessadas. Primeiro, os estilos mais identificados das lideranças, quais os temperamentos mais identificados, os líderes usavam estratégias, quais, por que havia tanta adesão ao movimento, por que será que o Império Romano venceu a batalha final. Então, boa sorte, gente, e curtam bastante aí e contribuam com o professor Dureza, o homem que não é mole. Os gladiadores sabem que precisam de um líder e eles elegeram um homem, Espartacus. Espartacus devia ter qualidades de liderança. Os homens deviam parar e ouvir quando Espartacus falava com eles. Primeiro seria seu carisma pessoal, que ele obviamente tinha aos montes. Ele era muito especial. Era o tipo de pessoa que os outros ouviam e seguiam. Além disso, parece que ele tinha uma visão. Ele tinha uma ideia do que fazer. Nos primeiros dias após a fuga, o importante era sobreviver. Eles para as encostas pouco habitadas do Vesúvio, o vulcão inativo. Espartacus planeja montar uma base no território remoto. Ali eles poderão preparar uma defesa para quando Roma reagir. Enquanto isso, a notícia da fuga chega à cidade. Os senadores ficam sabendo o que houve. Sabem que precisam agir, mas não acreditam que seja uma crise. 74 escravos não são propriamente um exército. Certamente não o bastante para atrapalhar o dia a dia da elite romana. O homem que os liderou era um oficial desconhecido chamado Glaber, que parecia totalmente inexperiente, totalmente ingênuo. Certamente não levou a ameaça a sério. Glaber e seus homens marcharam ao sul para o Vesúvio. E Roma continuou em sua rotina. Algum tempo depois, chegaram os primeiros relatos sobre o que aconteceu. Glaber foi para o sopé da montanha. Ele acreditava que teria bloqueado a única rota de descida de Espartaco. Havia outro caminho para sair da montanha, o penhasco acentuado até a parte de trás do acampamento de Glaber. Espartacus havia ordenado seus homens que trançassem cordas dos vinhedos.
Em seguida, desceram com cordas e atacaram com força total quando apenas alguns sentinelas estavam dormindo. Seguiu-se um massacre. Os eventos do Vesúvio enviam um recado. Ficou claro que a máquina romana podia ser derrotada por pessoas que deveriam ser mais do que desprezadas. A notícia se espalha, provocando uma reação nos escravos do sul da Itália. Eles veem o que Espartacus está fazendo como uma chance para obter liberdade e muitos simplesmente fogem de seus donos. Esses homens não são gladiadores. A maioria trabalha nos campos, nunca lutaram em batalhas, mas querem ser comandados por Espartacus. Eles se tornam sua responsabilidade. Ele disse, vamos ficar juntos, vamos ser disciplinados, vamos saquear o campo para obter o que precisarmos. Vamos lutar contra os romanos e vamos vencer. Espartacus, o escravo, tornou-se um líder de homens. E ele precisa prosseguir com a parte prática de lutar uma guerra. Ele sabe que em uma batalha aberta, Roma acabaria com todos eles. Uma força insurgente e ilegal contra a maior potência mundial. Ele precisa travar uma campanha de guerrilha. Espartacus enfrenta meses como fugitivo. Ele é caçado pelas milícias romanas. Mas de alguma forma consegue ser mais esperto que eles. Segundo um relato, quando parecia novamente que suas tropas foram encurraladas pelas forças romanas, Espartacus esperou que escurecesse e deu a ordem para que cadáveres fossem amarrados a estacas no chão. De longe, pareciam guardas. Espartacus tirou então seus homens dali, protegido pela escuridão. Quando nasceu o sol, os romanos perceberam que estavam cercando um acampamento vazio. Espartacus mostra um talento excepcional para frustrar seu inimigo, muito maior do que se esperava de um escravo, até mesmo de um gladiador. Ele era particularmente bom no que hoje chamaríamos de guerra não convencional e, até certo grau, táticas de guerrilha. O Espartacus do mito é um escravo que veio do nada. Mas está claro que ele entende suas táticas porque ele foi um soldado romano. O exército romano era uma máquina militar com um jeito específico de lutar. Ele fez parte daquela máquina, ele entende seus pontos fortes e suas fraquezas. Ele consegue entender a mentalidade do soldado romano. Alguns dizem que há mulheres e crianças com ele. Outros até dizem que camponeses livres se uniram a eles. Eles continuam saqueando e libertando escravos em cada cidade por que passam. O impulso é tal que em um ano, o que antes era um bando de 74 gladiadores, vira uma massa de 100.000 pessoas. Ele é efetivamente o líder de uma nova comunidade. $100.000 bocas para alimentar, o equivalente a uma cidade moderna de médio porte. Quanto maior fica o exército, maiores são os problemas de mantê-los vivos. Com Espartacus, acho que estamos falando de um verdadeiro líder. Ele tem aquela habilidade de entender estratégia ao invés de táticas. Essas são as tropas que fizeram um império. Elas destruíram nações. Espartacus deve preparar seus homens para atacarem essas legiões no campo de batalha, ou serão mortos. Mas suas ações não são altruístas, pois tudo o que ele faz também tem um conceito. Espartacus não é um revolucionário. Não há um grande plano para derrubar o sistema romano. Ele quer é fugir.
O que Spartacus quer é ir para casa. Ir para casa é o objetivo desta revolta. Acho que o que Spartacus está criando com seu exército é outro exército romano. Porque é tudo que ele sabe. O resultado é um exército a ser temido. Homens que sabem que não precisam mais fugir. E isso por si só cria um novo problema para Spartacus. Alguns desses homens ficam confiantes demais. Surge uma facção dissidente, liderada por Crixus, o gladiador que está com Spartacus desde a fuga. É isso que queremos fazer. É isso que precisamos fazer. Queremos matar os romanos. Queremos ouro. Queremos mulheres. Não somos covardes. Spartacus não pode salvar esses homens de si mesmos. Eles acreditam que não precisam escapar com ele. Ao invés disso, eles acham que podem ficar na Itália e lutar diretamente contra Roma. Essencialmente, o que os separou foi que Crixus estava pensando no curto prazo. E acho que Spartacus estava pensando no longo prazo. Fica claro que os dois homens e as facções que lideram não podem mais ficar juntos. Crixus abandona Spartacus. Sabemos que quando Spartacus marcha ao norte no ano de 72 a.C., Crixus e seus homens, chegando a 30 mil homens, não vão junto, eles ficam no sul, e é uma perda significativa. É uma perda que enfraquece e divide o exército de escravos exatamente quando Roma lança seu contra-ataque. Um novo exército de tropas profissionais recebe a tarefa de destruir os escravos. Não sabemos se os romanos sabiam da cisão. É bem provável. Os romanos eram um povo incrivelmente organizado, afinal, e eles podem ter determinado isso com perfeição, sabendo que o comando dividido de Spartacus facilitaria muito as coisas. Este é o contra-ataque inevitável que Spartacus havia temido. A máquina de guerra romana em formação de batalha total. Então, os dois exércitos romanos se concentram em Spartacus. Ele está nos Apeninos, na Itália Central. Quando os homens de Spartacus atacam o primeiro exército, o fazem com tal força que os romanos se viram e fogem. Ele reúne seu exército, ataca o segundo exército e também o destrói. Só agora ele se concentra em se afastar. Depois de semanas lutando centenas de quilômetros de marcha, Spartacus leva seu exército de escravos, chegando a 70 mil pessoas, para o sopé dos Alpes. Eles ficam na fronteira do Império Romano. Eles estão quase fora de alcance. Esse era o objetivo de Spartacus. A separação de Crixus, as mortes, os meses de sofrimento, tudo para alcançar este momento. Spartacus cruzará essas montanhas. Ele deixará Roma para trás. Ele voltará para a Trácia, sua pátria. Agora anote todas as características do líder, de onde surgiu a liderança e os estilos. Aí o professor Cuca aqui vai falando, né, quais são as principais características. Primeiro ele diz o seguinte: o líder mostra ao grupo a direção a ser seguida. E o porquê. Ele atravessa todo o Império Romano, com gladiadores. Vai até o fim e depois volta. Mostra ao grupo a viabilidade e as vantagens, o potencial daquele grupo de realizá-las e cooperação no grupo. Mas quando também tem que fazer a galera se alinhar, ele faz. Procura fazer com que todos participem e tenham reconhecimento pelo esforço, cria um clima para produtividade e criatividade, busca recursos, instrumentos
para que o grupo realize suas metas, resolve conflitos internos da melhor forma possível, apesar que no filme a gente percebe que quando houve conflitos e não houve solução, aí rachou, uma parte foi com o Bruto lá e outra parte continuou. E aí isso também gerou uma série de perdas, óbvio. O líder se comunica intensamente com o grupo, é guardião dos valores, da cultura e da conduta, e não esquece que a chave para a renovação é a liberação de energia. Epa, vamos trazer agora aqui o que pensa Henry Mitzberg. Olha a carinha do Henry Mitzberg. Já é um senhor, viu, gente? É o grande estudioso canadense que, segundo muitos, é o substituto do falecido Peter Drucker, considerado o pai da administração. Eu li muitos livros do Peter Drucker, os grandes líderes. O Peter Drucker, para mim, foi, de fato, o maior guru na área de administração. E o Mitzberg, ele vem com pensamentos muito mais atuais e tal, mas ele é o maior pensador do momento em todos os campos da administração. Marketing, gestão e liderança. E ele diz o seguinte: quais são os pensamentos básicos do Henry Mitzberg? O líder tem que ter uma disposição mental reflexiva, voltar-se para dentro. Aprendeu lá na inteligência emocional. Olhar para dentro, viu? Olhar como é que está se comportando. Disposição mental analítica. Soltar, separar, examinar e libertar. Ter uma disposição mental cosmopolita. Constante transcendência, pensando alto e se elevando. Disposição mental colaborativa. Transcende o empowerment, o poder das pessoas. As pessoas é que são a sua matéria-prima principal e elas é que vão fazer o negócio acontecer. E, finalmente, a disposição mental da ação. Canalizar a energia emocional com consciência do terreno e manter a direção. É assim que Henry Mitzberg vê a liderança. E vamos também conhecer a opinião de dois grandes senhores respeitadíssimos no mundo inteiro. Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. Ele dizia o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver qualidades extraordinárias em pessoas comuns. Lembra da história da igreja? Muitas vezes o cara lá na igreja, ele é liderado por um senhor, um padre, e é uma pessoa comum que se transforma em qualidades extraordinárias. E às vezes dentro das organizações ele fica inerte, porque falta liderança. Jack Welch foi o homem que transformou a GE para os tempos atuais. Aliás, a GE é uma das grandes empresas duradouras, daquele livro que eu comentei com vocês, Feitas para Durar, que está disponível lá no nosso material público. Ele pensava o seguinte: antes de se tornar um líder, o sucesso se aceita ao próprio crescimento. Quando você se torna um líder, o sucesso depende do crescimento das outras pessoas. Ou seja, ninguém consegue liderar se não pensar no outro, gente. No crescimento dos outros, no crescimento da organização. E por isso é que nós somos tão contrários ao totalitarismo, porque o totalitarismo, ele gera no outro medo, e o cara com medo ele perde a criatividade. Aliás, usa até a criatividade para se defender. Então, Jack Welch deixava isso muito claro: antes de se tornar um líder, o sucesso se aceita ao próprio crescimento. Quando você se torna um líder, o sucesso depende do crescimento dos outros. Ou seja, você sai do individualismo e tem que ir para a prática real. Bom, gente, agora vamos fazer um exercíciozinho? Vamos fazer um exercício. Eu queria que vocês construíssem o perfil ideal para alguém ser o seu líder. Na sua empresa, na sua igreja, na sua escola, na sua família. Anote no seu caderno de apoio. E depois
compartilhe isso com seus colegas, com sua família, com todo mundo que você troca ideias sobre esse assunto de liderança. E aí a nossa amiga Lídia, deusa da matemática, vem aqui e fala para o mestre: pois é, mestre, agora eu conheço melhor como funciona o ser humano, a estrutura psíquica, os temperamentos, as inteligências, as emoções, as motivações, e também conheço como funciona a organização como um sistema integrado, a importância da excelência, do sincronismo organizacional, dos seus valores e cultura. E conheço também os fundamentos da liderança. E já estou começando a aplicar algumas coisas e estou sentindo melhoras no meu dia a dia como gestora de uma equipe. Bom, gente, então, fechando a aula de número 4 do curso Liderança que Transforma, as principais conclusões foram essas aqui. A gestão cuida do POI, planeja, organiza, implementa através das pessoas e monitora. E a liderança cuida de exaltar a alma dos seres humanos, e ambas trabalham integradas para o alcance de objetivos da organização. Para Nelson Mandela, a liderança é um processo de influenciar, integrando de forma organizada e sistemática as ações em nível individual, grupal e organizacional, visando a realização dos objetivos pretendidos. Aprendemos que a liderança vem das seguintes influências: psicológica, na qual uma pessoa age de modo a modificar o comportamento de outra intencionalmente, utilizando o poder e a autoridade. Vem de um processo para a redução das incertezas de um grupo e da relação funcional entre as partes envolvidas. Aprendemos que a liderança utiliza a comunicação de um só sentido, explicando exatamente o que, onde, como. Aprendemos que a liderança diretiva utiliza a comunicação de um só sentido, explicando exatamente o que, onde, como e quando, mas muitos confundem isso como autoritarismo e não é. A liderança de apoio utiliza a comunicação em dois sentidos: ouvindo, dando apoio, facilitando a interação e fazendo o outro tomar parte do processo. O estilo diretivo é mais associado à cultura Zeus e o estilo de apoio à cultura Atenas, que nós já estudamos anteriormente, lembra? A visão de Henry Mitzberg para liderar é definida em 5 disposições: mental reflexiva, mental analítica, mental cosmopolita e a mental da ação, conforme a definição de cada um. A maior habilidade de um líder é desenvolver qualidades extraordinárias em pessoas comuns, dizia Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. E Jack Welch, o homem que transformou a GE para os tempos atuais, dizia que antes de se tornar um líder, o sucesso se aceita ao próprio crescimento, o individualismo. Quando você se torna um líder, o sucesso depende do crescimento dos outros. Estamos encerrando a 4ª aula. Eu tenho certeza que vocês estão gostando muito, que vocês estão aprendendo muito, que vocês estão refletindo muito. E eu queria deixar aqui os meus dados para que, havendo necessidade, vocês possam me contactar para trocar ideias, para tirar dúvidas. Meu e-mail, meu zap, site é o www.fmabr.com. Lá vocês vão conhecer também o meu trabalho. Então, um grande abraço a todos e que vocês façam muito bom aproveitamento de todos esses conhecimentos.